Agora 7h22, nós falamos há pouco sobre a prisão do ex-presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, o Wagner Rodrigues, delator da Operação Sevandija, naquele caso do processo dos honorários advocatícios envolvendo também a ex-prefeita Darcy Vera. Ele foi preso na manhã de hoje pela Polícia Federal lá em São Paulo. Para a gente poder entender um pouquinho o motivo desta prisão, nós estamos em contato agora aqui na CBN Ribeirão com o promotor do GAECO, o doutor Frederico Camargo. Doutor, bom dia para o senhor, como vai? Bom dia, Régis. Bom dia. Doutor, o que motivou a prisão do Wagner Rodrigues? Se trata de uma outra operação? Se trata de algo em relação à delação premiada? Régis, o que podemos adiantar é o seguinte, o GAECO pediu a rescisão do acordo e, por consequência, a prisão do ex-presidente do Sindicato dos Servidores, porque nós percebemos ao longo das investigações que ele não observou os deveres de lealdade e transparência quanto ao que recebera de propina e vantagens obtidas. Ele emitiu de forma deliberada a dimensão da vultosa quantia e também os detalhes sobre a forma, destino, enfim, para onde foi parar esse dinheiro. Nós demos a oportunidade para que ele pudesse esclarecer. Quanto a isso, ele de alguma forma optou por esconder o seu patrimônio de nós, e nós decidimos agora rescindir esse acordo aí em quebra unilateral dos deveres da colaboração premiada. Mais detalhes, Roger, nós daremos adiante numa coletiva que será feita às 11 na sede do MP. Tá, doutor, então ele vem para Ribeirão Preto, o senhor poderia adiantar para a gente? Por hora não temos detalhes a respeito, até porque isso é uma questão administrativa interna da Secretaria de Administração Penitenciária. Não sabemos por hora para onde ele será encaminhado. Tá. E tem relação, doutor, é claro que o senhor já deixou claro que todas as informações vão ser prestadas na coletiva às 11 horas, mas tem a ver também com as informações que foram prestadas pelo empresário do ramo automobilístico, José Ricardo Arruda, no ano passado? Também, tá? Os documentos, os elementos de prova e informações prestadas pelo colaborador José Ricardo Arruda foram alguns pontos que nós levamos em consideração para pedir a rescisão do acordo do Wagner Rodrigues. Então temos aqui a participação do Dr. Frederico Camargo explicando para a gente a respeito, as primeiras informações ainda, a respeito da prisão de Wagner Rodrigues. Ele foi condenado a 11 anos de prisão, a princípio, doutor, em regime aberto. O pedido, até no ano passado, tinha uma audiência da Operação Houdini que deveria acontecer em outubro, se não me falha a memória, que foi cancelada justamente porque o José Ricardo Arruda era uma das testemunhas, né? É uma das testemunhas que de alguma forma refletia na colaboração do Wagner. Por isso, em conjunto com os defensores, achamos por bem adiar a audiência para dar tempo para que os defensores pudessem inteirar mais do assunto. Doutor Frederico Camargo, do GAECO, promotor do GAECO, muito obrigado por falar com a CBN na manhã desta terça-feira. Um bom dia para o senhor. Um bom dia, Regi. Bom dia, até mais. Até mais. Agora 7h26, nós falamos com o promotor do GAECO, o doutor Frederico Camargo, a respeito da prisão de Wagner Rodrigues, ex-presidente do Sindicato dos Servidores. Aconteceu nesta manhã na capital paulista. Como o promotor destacou, ainda por questões administrativas da própria Secretaria de Administração Penitenciária, não temos informações se Wagner Rodrigues vai ser trazido para Ribeirão Preto. Mas todos os detalhes, a nossa reportagem segue acompanhando por aqui, trazendo para você informações com qualidade, a todo momento também atualizadas a respeito da prisão de um delator da investigação Sevandija, no caso Wagner Rodrigues. São 7h27. Até para que a gente também consiga entender o reflexo, né, além da prisão do Wagner Rodrigues agora, é também a situação dele, né, diante desse processo. O Daniel Pacheco, que é advogado, está em contato com a CBN. Bom dia para nos atender, Daniel. Essa condenação do Wagner Rodrigues, ela pode ser revista, né, não só nessa questão da prisão agora efetiva, mas também do tempo de prisão? Sim, bom dia.
Pode. Na realidade, a gente está vivendo aqui um momento que é até histórico. A gente está vendo aí uma primeira possibilidade de uma revogação de uma delação, né? Que é uma coisa que não tem, assim, muito precedente, não tem ainda previsão legal prevista para tudo, né? Mas a tendência é que, se houver, né, o rompimento do compromisso de um dos lados, é que o outro também não tenha que cumprir a sua parte, né? Então, aí o que foi concedido para ele como benefício foi que ele pudesse ficar em prisão domiciliar, né? Então, é natural que, tendo revogado a delação, ele perca esse benefício e, eventualmente, né, caso a pena dele tenha sido reduzida por conta da delação, isso também pode ser revisto. Inclusive porque ainda não transitou em julgado, né? Ainda cabe recurso da decisão que foi tomada anteriormente. Agora, qual é a gravidade, né, dessa omissão que, no entendimento do Ministério Público, houve nessa delação, né? Para isso, na questão até social, né? Como que isso é visto e da questão legal também? Então, é bastante grave, e por isso que eu disse que é um momento histórico. Porque a delação premiada foi feita não para beneficiar pessoas que cometem crimes, né? Mas sim para facilitar a apuração de outros crimes. Então a gente abre mão, né, de punir determinada pessoa, ou diminui a punição para aquela pessoa, mas em troca tem que vir o benefício, né, de poder conhecer outros crimes que não seriam conhecidos. Então, é muito grave que a pessoa usufrua dos benefícios, né, sem oferecer a contrapartida. Então, eu entendo que isso tem que ser muito bem averiguado, né, e se for o caso, tem que ser tomadas as medidas cabíveis, porque senão vai ficar desmoralizado esse instituto da delação premiada, né? Então a pessoa pode contar a verdade para metade, né, ou não contar toda a verdade, e conseguir um benefício, o que prejudicaria demais investigações no futuro. Então, a gente tem que buscar sempre alguma coisa exemplar nesse momento, para garantir que no futuro as coisas sejam feitas de maneira adequada. Sim. E cabe ao Ministério Público tomar a decisão se desmembra, né, esse caso dos recebimentos de propina ou da lavagem de dinheiro, Daniel? Então, a decisão sempre, né, final de como vai ser feita as coisas, é sempre do juiz, né, sempre do judiciário. Então, o Ministério Público ele pode sempre pedir, né, ele pode pedir, e daí cabe sempre que o juiz decida, né, se o que vai ser tomada, que providência vai ser tomada naquela decisão, naquele caso concreto, né? Então, provavelmente, no caso, o Ministério Público fez um pedido que deve ter sido deferido pelo juiz, razão pela qual foi feita a prisão hoje pela manhã. Sim, então vai apresentar essa denúncia e dependendo do entendimento da Justiça, até com base também na defesa, né, do Wagner Rodrigues, como já até antecipou o advogado dele aqui, de que seria uma outra ação, né? Exatamente. É importante que a gente diga também que o juiz, ele dificilmente toma decisões, né, sem ouvir o outro lado, sem ouvir a defesa. Então é natural que agora a defesa possa expor as suas razões, né, e possa até eventualmente convencer o juiz de que esse entendimento não foi o mais correto, né? Então isso é natural que aconteça e com certeza vai acontecer, né? Acredito que assim que a gente tiver aí mais informações sobre o que aconteceu, o advogado vai tomar as providências cabíveis, né? E é importante que assim seja, para assegurar que a gente tenha essa ampla defesa. O Wagner Rodrigues, ele ainda tem algum tipo de proteção pela justiça por ser considerado delator? Olha, eu acredito que sim, né? Porque a decisão ainda não está consolidada, né? A gente precisa esperar que a defesa seja ouvida, que tome as decisões, então seria um pouco prematuro, por conta da justiça, simplesmente revogar, né, todas as proteções que existiam. Então, a tendência é que a gente espere, né, ver o que vai acontecer para tomar as medidas cabíveis. Porque, na realidade, né, acho importante a gente lembrar também que esse tipo de situação vai ensejar muitas discussões, né? Então, para a defesa é sempre interessante, né, que não seja revogada a delação premiada, que os benefícios sejam mantidos, mas o que pode acontecer também, né, já pensando um pouco mais no futuro. Os outros réus do processo, lembrando que é um processo que tem vários réus, né, eles podem eventualmente pleitear a nulidade de alguma das provas que foram apresentadas ao longo do processo. É uma discussão que surgiu até no caso lá da JBS, né, que foi também quando se discutiu a revogação da delação. Sim. Então, vem muita discussão jurídica pela frente, né? A questão não está acabada ainda não. Então, isso pode afetar, na verdade, os pedidos das defesas dos demais réus, então, diante, né, da possibilidade aí de omissão de informações nessa delação
ou até questionar a veracidade das informações que foram passadas, citando os demais envolvidos, né, que tem a ex-prefeita da Acivera, né, o ex-secretário de administração, além de advogados do Sindicato dos Servidores Municipais. Isso, exatamente. Então, acho pouco provável que a gente tenha assim, algum efeito concreto, no sentido de uma absolvição, de uma reversão da decisão que foi tomada no ano passado, apenas por conta disso, né? Mas pode gerar essa discussão, porque o que a gente pode ter aqui, né, que eventualmente as provas apresentadas ao longo da delação sejam ilegais. E se elas forem ilegais, elas não podem ser aceitas no processo. E isso vai acabar afetando os demais réus, né? Então, é uma decisão que pode tanto envolver aqui o Wagner Rodrigues e também os outros réus do processo. Pode ser usado como talvez uma justificativa até para um pedido de habeas corpus ou para que esses que estão presos, eles respondam em liberdade também, Daniel? Pode sim, né? Como eu disse, eu não acho tão provável que isso aconteça, né? A tendência é que não mude muita coisa. Porque tem aí um vasto conjunto probatório, né? Não tem só a delação do Wagner Rodrigues. Mas, sem dúvida, né, são provas importantes que estão sendo colocadas em dúvida agora, né? Discutindo se essas provas estão realmente valendo, né? Se elas são informações verdadeiras. Então, tudo isso pode influir no julgamento do processo. Eu quero agradecer a participação do advogado Daniel Pacheco, nos ajudando a entender um pouquinho desse cenário, né, com a prisão agora efetiva do ex-presidente do Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Ribeirão Preto, Wagner Rodrigues, que já havia sido condenado, mas ele respondia num regime semi-aberto exatamente porque teria ajudado, né, contribuído com informações e detalhamento de como funcionava esse esquema de propina envolvendo o sindicato, funcionários, servidores, secretário e a própria ex-prefeita aqui de Ribeirão Preto. Daniel, obrigada pela atenção com a CBN. Eu agradeço. Bom dia para vocês. A gente volta a falar a respeito da prisão do ex-presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Wagner Rodrigues, que já havia sido condenado a 11 anos de prisão por causa da ação da Operação Sevandija a respeito do pagamento de honorários de forma fraudulenta. E agora, indo para trás das grades, Reger, conta pra gente qual é o entendimento do Ministério Público a partir de agora. Sandra, os promotores chegaram durante as investigações, até durante uma outra delação premiada que foi homologada no ano passado, a patrimônios que não foram informados pelo delator no caso Wagner Rodrigues, o que teria motivado então a revogação do acordo de colaboração premiada, como explicou para a nossa reportagem o promotor do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Frederico Camargo. O GAECO pediu a rescisão do acordo e, por consequência, a prisão do ex-presidente do Sindicato dos Servidores, porque nós percebemos ao longo das investigações que ele não observou os deveres de lealdade e transparência quanto ao que recebera de propina e vantagens obtidas. Ele emitiu de forma deliberada a dimensão da vultosa quantia e também os detalhes sobre a forma, destino e, enfim, para onde foi parar esse dinheiro. Nós demos a oportunidade para que ele pudesse esclarecer. Quanto a isso, ele de alguma forma optou por esconder o seu patrimônio de nós e nós decidimos agora rescindir esse acordo aí em quebra unilateral dos deveres da colaboração premiada. O ex-presidente do sindicato, Wagner Rodrigues, foi preso em São Paulo, na casa onde ele mora. Sandra, os promotores confirmaram então a prisão dele na manhã desta terça-feira, alvo da Sevandija. Ele foi delator na fraude do pagamento dos honorários advocatícios. Na época, então, ele firmou o acordo de colaboração premiada, mas depois, então, com a continuidade das investigações, os promotores chegaram a essas alegações de ocultação de patrimônio. O advogado de defesa dele, Daniel Ronde, fala que, de acordo com as primeiras informações que ele teve acesso, o ex-presidente é investigado por lavagem de dinheiro na Sevandija. Ele não concorda com o pedido de prisão e ele fala que assim que ele tiver acesso ao processo vai tomar as medidas.
Parece que esse procedimento investigatório criminal deriva de um crime de lavagem de dinheiro. Ela até tem conexão com a delação, mas ela não acontece no âmbito do processo do núcleo dos honorários. Ela parte de um procedimento investigatório criminal novo, ou seja, é uma investigação sobre o crime de lavagem de dinheiro. É o que nós ainda vamos tentar entender com os promotores do GAECO na coletiva de imprensa que será concedida às 11 horas da manhã, porque segundo o próprio promotor do GAECO explicou para a nossa reportagem durante uma entrevista para o jornal da CBN hoje de manhã, tem sim a ver com o pedido de quebra da colaboração premiada de Wagner Rodrigues. Esta delação que fez com que ele fosse condenado a 11 anos de prisão, só que em regime aberto pela 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, nesse mesmo processo em que a ex-prefeita Darcy Vera teve pena de 18 anos e 9 meses de prisão. A Justiça considerou que o pagamento indevido dos honorários advocatícios pela Prefeitura para, no caso, a ex-advogada Maria Zueli Librandi, em ação concedida no acordo dos 28%, desviou pelo menos 45 milhões de reais dos cofres públicos municipais. Além de Darcy Vera e da ex-advogada do sindicato Maria Zueli Librandi, também foram condenados o ex-secretário de administração Marco Antônio dos Santos, o ex-advogado do Sindicato dos Servidores Sandro Rovani e o advogado André Rentes, que representou Maria Zueli Librandi nesta ação contra a Prefeitura. A denúncia também partiu de uma outra colaboração premiada feita pelo empresário do ramo automobilístico, José Ricardo Arruda. Foi homologada no ano passado. O empresário afirmou que recebeu R$ 2.400.000 no caso de empréstimos de Sandro Rovani. E para compensar o saldo, o ex-advogado do sindicato pedia a Arruda que descontasse do montante valores referentes a carros comprados por o ex-presidente do sindicato, Wagner Rodrigues. Os documentos, os elementos de prova e informações prestadas pelo colaborador José Ricardo Arruda foram alguns pontos que nós levamos em consideração para pedir a rescisão do acordo do Wagner Rodrigues. Coletiva às 11 da manhã para explicar os detalhes da prisão de Wagner Rodrigues e também as novas investigações relacionadas à lavagem de dinheiro, que nós vamos saber, como o próprio Daniel Ronde, que defende Wagner Rodrigues, explicou, que seria a abertura de um novo processo. Só que tem essa fala do próprio GAECO dizendo que se trata da quebra da colaboração premiada de Wagner Rodrigues. No início, todos os réus respondiam por peculato, corrupção passiva e ativa, falsidade ideológica e associação criminosa. Mas no processo, no julgamento, a Justiça entendeu que ficaram comprovados somente os crimes de associação criminosa e peculato desvio em continuidade delitiva. Sandra.